Fala, gurizada, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu venho trazer para você uma dica de Gol geração 2 sobre quando esses carros aqui, esses motores não querem ligar ou ligam, e quando esquenta ele não quer mais pegar depois que você para, tem que esperar um tempo, tem que esperar esfriar o motor, aí ele pega. Então eu venho trazer para você essa dica aqui. É uma dica rápida, porém muito eficaz, e costuma acontecer muito, tá? Costuma acontecer muito. E isso, igual eu tô falando, quando o carro ou não pega, ou ele liga e depois que aquece, se você desligar, ele tem dificuldade para pegar, tem que esperar esfriar. Então eu vou trazer essa dica aqui para você, que é uma dica bem simples, tá? Mas acontece na maioria dos casos, tá? Como eu já disse aqui para você em outras ocasiões, algumas coisas fazem aqui esses carros aqui funcionar, partida, parte de referência para injeção, e alguns fatores vão fazer ele não funcionar, ou depois que ele atingir a temperatura de trabalho, ele começar a, vamos dizer assim, não querer pegar, não pegar, ou falhar, alguma coisa assim, e tem que esperar esfriar para ele poder voltar a funcionar corretamente, tá? Ou até ligar. Primeira questão que eu já falei aqui, você tem que avaliar dois itens aqui que eu venho trazer para você nesse vídeo, tá? O teste desse item aqui eu preciso trazer para você, que eu preciso arrumar um termômetro ainda digital infravermelho, tá? Mas você pode dizer o que? A gente tem aqui um motor CHT. Nos motores AP, ele fica aqui no cavalete aqui, ele tem no cavalete aqui de água, ele fica ali, sensor de temperatura da injeção, tá? No caso aqui desse CHT, ele fica bem aqui, ó. Esse conector aqui, ó. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó, para você ver. Esse conector aqui, ó, tá? Ó. Esse aqui, tá? Esse daqui maior, tem o menorzinho ali, que é o sensor de temperatura da água, mas esse é maior aqui, ó. Só que aquele ali é do painel e esse aqui é da injeção, tá? O que acontece nesse caso? Toda vez que você vira a ignição, ele vai alimentar ali todos os sensores, tá? Então ele vai mandar aqui uma atenção para os sensores, o sensor vai estar funcionando, o sensor vai captar aqui o que ele tem que captar de acordo com a função dele e vai enviar lá para o módulo. O sensor de borboleta fala, tá tantos porcentagem aberta, o sensor de temperatura fala, do ar vai falar, tá tantos graus o ar, e o sensor de temperatura da água vai falar o que para o carro. Olha, o motor está com a água gelada, tá em 20 graus a água, tá em 15 graus a água, tá em 30 graus a água. Ou seja, a maior referência para o carro, tudo bem que entra temperatura do ar, mas o mais importante é a temperatura de injeção, a temperatura aqui que ele vai ler do líquido de arrefecimento, para ele saber qual que é o estado do motor. Por quê? A partir daí ele vai fazer o que? O tempo de injeção. Por exemplo, a primeira partida ele vai falar, se tá frio eu tenho que injetar mais combustível e talvez avançar o ponto eletrônico de ignição. Talvez eu precise fazer isso. Agora tá muito quente, eu tenho que reduzir o combustível para o carro não dar excesso e tenho que deixar o ponto do jeito que ele é para ser, tá? Do jeito padrão, um ponto estático. Só que o que acontece? Vamos dizer que esse sensor de temperatura começou a marcar errado. Vamos dizer que a temperatura do motor lá tá em 30 graus, tá? Do líquido de arrefecimento. E ele precisa injetar combustível. Porém, o sensor está marcando errado, o sensor está marcando que está 90 graus, vamos dizer assim. Ele acusa que está numa temperatura de trabalho. Aí o carro não pega, porque ele não vai injetar combustível, tá? Então, quando o carro ele para de funcionar depois que aquecer, o que você tem que avaliar? A primeira partida do dia, ele pega fácil? Se ele pegar fácil, é bem provável que o seu sensor esteja acusando uma temperatura mais baixa, por isso que está aumentando o tempo de injeção e está pegando fácil. Aí o que vai acontecer? Depois que você desligou, vamos dizer que o carro está a 90 graus, tá? Depois que você desligou, você voltou, abaixou 5 graus, que você não demorou muito. Você vai ligar. Como ele está acusando que está uma temperatura mais baixa, o carro vai entender o que? Eu preciso injetar mais combustível, tá? Aí ele injeta mais combustível, o carro afoga e não pega. Então você não consegue, você tem que esperar o carro esfriar. Por quê? Porque ele abaixando mais a temperatura, aquele combustível que ele está mandando, que seria em excesso, estaria suprindo a temperatura para o motor e estaria funcionando, tá? E depois ele se autoajustava. Isso também indica, às vezes, um alto consumo, tá? Do carro também, por conta, às vezes, de injeção de combustível não necessária, tá? E a mesma coisa acontece. Agora, se já pela manhã, por exemplo, você está sentindo já dificuldade na partida também,
tá? Você pode ter um problema do quê? Você pode ter um problema que ele tá marcando que tá uma temperatura maior, tá? Só que esse caso não seria aplicável depois que o motor tá quente. Porque ele, vamos dizer assim, quando ele acusar com a temperatura, vamos dizer que ele vai acusar aqui para você na primeira partida que tá 78 graus, aqui é o líquido de arrefecimento. Ele vai entender o quê? Tá uma temperatura mediana, eu vou injetar menos combustível. Só que vamos dizer que tá 30, 40 graus, arrefecimento, ou seja, tá frio. Ou seja, ele vai injetar menos combustível e não vai ser suficiente para o carro pegar da primeira partida. Vai pegar meio ruim, vai demorar para pegar. Então, tem que avaliar esses casos aí, tá? Sensor de temperatura, precisa testar, tá? O scanner pode ser que pegue, mas nesses carros aqui o legal é teste com multímetro de resistência, tá? Outra questão aqui que você tem que olhar, eu vou vir aqui para dentro do carro, tá? Uma coisa que você tem que avaliar é um camarada que fica aqui, ó. Deixa eu ver se consigo iluminar para você, tá? Embaixo do pé do passageiro, tá? Embaixo do pé do passageiro, a gente tem aqui, ó, esse compartimento aqui, com o compartimento dos relés, tá? Então você olha lá, ó, tem um relé verde, ó, deu pra você ver, ó. Tem um relé verde, lá tem um relé verde e um relé preto. O que seriam aqueles relés? Seria o relé da bomba de combustível, tá? E o verde é o relé temporizador. E justamente é ele que é o que dá mais problema, tá? Deixa eu sair daqui que tá meio quente, ou não? Deixa eu sair daqui. Bom, e seria ele justamente o que dá mais problema. Porque como ele é temporizado, ele fica, vamos dizer assim, armando. Só que isso muito rápido. E o que acontece muito com isso? Ele é colar. Então, por exemplo, se ele colar na hora que ele abriu, depois ele não vai descolar até que o relé esfrie. Por isso que às vezes você tem que também deixar o carro esfriar para ele poder estar voltando a funcionar, tá? Carro morrendo, às vezes no meio da rua, pode ser o relé também, ele deu aquela colada, depois ele abriu o mau contato, porque esses relés aqui, verdes de temporizador de injeção, dá muito problema, viu? Colando ou tendo fissuras na parte da solda, porque tem um circuito interno, tá? Uma plaquinha interna. Tendo ali aquele problema ali na parte da solda, no solda fria, vai dar mau contato, às vezes o carro começa a desligar no meio da rua, e isso aí começa a trazer problema pro dono do carro, e o dono não sabe de onde é o problema, e o problema tá muitas das vezes aqui nesse relé temporizador, e também tá, às vezes, nessa parte de sensor de temperatura, tá? Então assim, são dois fatores aí para você avaliar. O primeiro aí, geralmente é o mais provável, quando o carro ele tem dificuldade para pegar também de manhã, ou pega muito fácil, você aponta ali pro sensor de temperatura, tá? Que fica nos motores CHT, atrás do cabeçote na direção do volante, igual eu já mostrei, e nos APs ele vai ficar no cavalete de água, tá? Então, dá uma olhadinha nesses sensores, leva para testar. Eu preciso trazer para você o teste aqui, eu preciso arrumar um termômetro aí infravermelho. Eu vou estar arrumando para te mostrar o teste, como é que é feito, para a gente saber se ele tá ok ou não, tá? Mas ele ocasiona esse problema, e também ali o relé temporizador da bomba de combustível, que é o relé de injeção, tá? Dá uma olhada nesses dois itens aí, que ele pode estar com problema. Por isso que às vezes tem que deixar o carro esfriar para ele poder voltar a pegar. Depois de quente, ele não pega mesmo, tá? Ou tem muita dificuldade para pegar, beleza? Então, essa dica de hoje aqui foi para você que tá com esse problema aí. Gol, não pega depois que aquece, tem que esperar ele esfriar o motor. É por um dos dois motivos que podem fazer esse carro não funcionar, beleza? Então, deixa aqui nos comentários aqui o que está acontecendo com o teu carro aí, para talvez eu tá podendo te ajudando, talvez seja esse o problema do seu carro, beleza? Então, se inscreve no canal para você ter mais conteúdo igual esse aqui e você não perder, que eu tenho certeza que um deles vai ser muito útil para você, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje, te encontro lá no próximo vídeo, até o próximo vídeo, falou e fui!